Olá, sejam bem-vindos. Nesta aula, nós vamos abordar os seguintes assuntos: prefixos, sufixos e verbos regulares e irregulares. Bem, os prefixos e os sufixos são elementos da língua inglesa que, quando colocados nas palavras, podem alterar seus significados. E os verbos, tanto os regulares quanto os irregulares, são fundamentais para a comunicação. Vamos começar? Bem, começando então com os prefixos, ou os prefixes. Os prefixes, ou os prefixos, são letras que, quando adicionadas no começo das palavras, mudam seu significado. Mudam o significado das palavras. Como no exemplo, cyberspace. Bem, cyber é uma palavra que está relacionada a computador, especialmente a internet. Quando a gente junta cyber com space, que significa espaço, nós temos uma nova palavra com um novo significado, que significa um espaço virtual, um espaço relacionado ao computador, à internet. No inglês temos vários prefixos, como o prefixo un, in e in. Bem, a gente tem a palavra unhappy, que é a junção do prefixo un com a palavra happy, que é feliz. Unhappy, então, significa triste, já que esses três prefixos, un, in e in, significam prefixos de negação. Então, unhappy, infeliz. Unstoppable. A gente tem o prefixo un com a palavra stoppable. Stoppable é parável. Com o prefixo un, se torna imparável. Unknown. Nós temos a palavra known, que é conhecido, e o prefixo un, junto com a palavra known. Unknown, desconhecido. Agora, impossible. Nós temos o prefixo in, com a palavra possible. Possible significa possível, impossible, impossível. Impure. Nós temos a palavra pure, que é puro, in, que é o prefixo de negação, impure, impuro. Incorrect. Correct significa correto. Incorrect, então, incorreto. Indirect. Direct é a palavra direto e indirect, indireto. O prefixo dis. Dis significa falta, distância e também erro. Por exemplo, dislike. Like, gostar. Dislike, não gostar. Disinformation. Information, informação. Disinformation, falta de informação. Ou também informação errada. Discover. Cover significa cobrir. Discover, descobrir. Disagree. Agree, concordar. Disagree, você não concorda. Disagree, falta de concordância. Disagree. Disorder. Nós temos a palavra order, que significa ordem. Disorder, bagunça, é a falta de ordem.
Disappear. Appear, aparecer. Disappear, desaparecer. O prefixo mis passa a ideia daquilo que é errado ou mal. Por exemplo, misfit. Fit significa algo que encaixa. Misfit, desajustado. Não encaixa. Uma pessoa pode ser misfit. Pessoa que não se encaixa, misfit. Misbehave. Behave, se comportar ou comportamento. Misbehave, o não comportamento, a falta de comportamento. Mispronounce. Pronounce significa pronunciar. Mispronounce, pronunciar errado. Misread. Read significa ler. Misread, ler errado. Mistrust. Trust significa confiança ou confiar. Mistrust, desconfiança. Misunderstand. Understand, entender. And misunderstand e misunderstand, entender errado. O prefixo re significa repetição ou retorno. Por exemplo, return, retornar. Turn, return, retornar. Reuse. Use, usar. Reuse, usar novamente. Remember. Member vem de memória. Remember, relembrar. Rewrite. Write, escrever. Rewrite, escrever novamente. Review. View, vem de olhar. Review, olhar de novo. Também pode ser revisar. Os sufixos, ou, em inglês, suffixes. Bem, os suffixes são letras que, quando adicionadas no final das palavras, podem alterar os seus significados. Mas também existem alguns sufixos que nós adicionamos no final das palavras para que apenas, por exemplo, verbos sejam conjugados. Vamos ver alguns exemplos. Aqui nós temos o substantivo jump, que significa pulo. Se nós adicionarmos o sufixo s no final, nós temos o plural, jumps, pulos. Mas também temos o verbo to jump, pular. Se nós falamos he jumps, ele pula. Aqui o S, o sufixo S, he jumps, é apenas o S da conjugação do verbo jump para he, que é a terceira pessoa do singular. He jumps, she jumps, it jumps, que é necessário para a conjugação do verbo. Então, o significado não é alterado, mas nós precisamos desse S apenas para a conjugação. O mesmo acontece, por exemplo, com o verbo go, que para he, she e it, para esses três pronomes, nós precisamos adicionar o ES para que o verbo seja conjugado no presente. Mesma coisa com o jumps. Também estamos falando do presente. He goes, she goes, it goes. Ele vai, ela vai, isso vai. Nós precisamos adicionar o sufixo ES apenas para que o verbo seja conjugado. O significado aqui, então, não é alterado. É alterado no caso do substantivo jumps, pulos. Bem,
O sufixo able e able significa ser passível de. Por exemplo, affordable significa pagável. Lovable, amável. Reversible, reversível. Os sufixos ion, xion, ation e ishan significam ato ou processo. Por exemplo, suggestion, sugestão. Attraction, atração. Fixation, fixação. Partition, partição. O sufixo ness indica condição e estado. Por exemplo, happiness, felicidade. Kindness, bondade. Rudeness, grosseria. Bem, agora os sufixos ous e li. O sufixo ous indica ter a qualidade de. Por exemplo, dangerous, perigoso. Jealous, ciumento, invejoso. Serious, sério. Ridiculous, ridículo. O sufixo li indica ter a característica. Por exemplo, quickly, rápido, rapidamente. Lovely, amável. Politely, educadamente. Generously, generosamente. O sufixo less significa ausência. Shameless, sem vergonha. Fearless, sem medo. Flawless, sem defeitos. Endless, sem fim. O sufixo ship indica status, condição, habilidade, posição e poder. Por exemplo, relationship, relação ou relacionamento. Friendship, amizade. Leadership, liderança. Dictatorship, ditadura. Citizenship, cidadania. Bem, agora nós vamos ver os verbos regulares. Mas o que são verbos? Os verbos são palavras que indicam ação. No inglês, nós temos os verbos regulares e os verbos irregulares. Os verbos regulares são aqueles que recebem ed no final. Por exemplo, o verbo work, que significa trabalhar. Work, no passado, fica assim. Worked. Ele recebe o ed no final. Work é um verbo regular. Outro verbo regular é o verbo dance, que é o verbo dançar. O verbo dance recebe ed no final para ir para o passado e ele fica danced. Danced. Bem, existem 3 diferentes pronúncias para os verbos regulares no inglês. E essas pronúncias são pronúncias que os brasileiros, estudantes de inglês, têm bastante dificuldade de reproduzir, porque eles tendem a não pronunciar o ed. As 3 pronúncias que nós temos desse ed são t, d e id. O som do t, por exemplo, ele acontece com verbos cuja forma base termina com sons desvozeados. E o que são sons desvozeados? São sons que não fazem as cordas vocais vibrarem. Então, aqui não vibra. Por exemplo, o verbo like. Like. K. Este som não faz as cordas vocais vibrarem.
Então, o final, ed, vai ter som de T. Então, nós temos like, que é o verbo gostar, like, liked. Com o verbo andar, que é walk, é a mesma coisa. Walk, walked. Com o verbo falar, talk, mesma coisa. Talk, talked. Com o verbo perguntar também. Ask, asked. Com o verbo beijar, que é o som do S, kiss, que também não vibra as cordas vocais, também recebe o som de T. Kiss, kissed. Bem, o outro som é o som de D, que acontece quando a forma base do verbo termina em vogal sonoro, ou seja, as cordas vocais agora vibram, como é o caso do verbo play. Play, que é o verbo jogar. Como vibram as cordas vocais, o ED recebe o som de D. Por exemplo, play, played. Play, played. Com o verbo amar, é a mesma coisa. Love, loved. Love, loved. Com o verbo chamar, call, mesma coisa. Call, called. Call, called. Com o verbo usar também. Use, used. Use, used. Com o verbo viajar, que também recebe o som de D, vibram as cordas vocais. Travel, traveled. Travel, traveled. Agora, com verbos cuja forma base terminam em T ou D, o ED vai receber o som de ID. Por exemplo, o verbo adicionar. Add, add. Termina com D, então recebe ID. Added, added. O verbo querer. Want, wanted, wanted. O verbo precisar. Need, needed. O verbo derreter. Melt, melted. E o verbo esperar. Wait, waited. Agora os verbos irregulares. Bem, os verbos irregulares são verbos que não seguem o padrão ED. São verbos que se transformam ou não se transformam quando são conjugados no passado ou no passado do particípio. Os verbos regulares, por exemplo, eles recebem o ED, tanto no passado simples quanto no passado do particípio. Os verbos irregulares, eles podem se transformar totalmente no passado e no passado do particípio ou não se transformarem. Por exemplo, o verbo to be é um verbo irregular e é um verbo bastante especial, porque ele sofre inflexões no presente, am, are e is, no passado, was, were, e no passado do particípio nós temos o verbo to be se transformando em been. Vamos ver mais alguns exemplos de verbos irregulares. O verbo cortar, cut. Ele é um verbo que não se transforma. Então, nós temos cut no presente, cut no passado e cut no passado do particípio. O verbo fazer, do no presente, did no passado e done no passado do particípio. O verbo escrever, write no presente, ou na forma base, né? Wrote no passado e written no passado do particípio. O verbo conhecer, know, knew, known. O verbo quebrar, break, broke, broken. O verbo dar, give, gave, given.
o verbo pegar. Get, got, got. Bem, é isso. Espero que tenham aproveitado a aula e até a próxima.